Olá, amigos. Eu sou o pastor Elias Soares. Estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. No vídeo de hoje, nós vamos tratar de um assunto de interesse comum para todos nós cristãos, para nós que queremos crescer no conhecimento de Deus, queremos crescer na comunhão com Deus e queremos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre como ler a Bíblia. E nós vamos apresentar isso aqui de uma maneira bem simples, até porque o estudo da palavra de Deus, a vida cristã é uma vida simples. Não tem nada de complexo. As pessoas é que complicam tudo. Então nós vamos de uma forma bem simples, bem didática, bem prática, falarmos um pouco sobre a vida de leitura da Bíblia Sagrada. Só que antes de nós entrarmos no estudo propriamente dito, eu quero convidar você a falar com Deus. Vem comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos diante da Tua presença para Te louvar e bendizer pela Tua fidelidade, amor, graça e misericórdia. Pai Santo, eu Te louvo por esse momento que o Senhor tem preparado para nós refletirmos sobre a Tua palavra e para levar esse conhecimento ao Teu povo. Abençoa cada vida, cada coração, cada pessoa que assistir e tiver contato com esse estudo, que ele possa praticar e aprender mais de Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, existem algumas coisas simples que, se as observarmos e colocarmos em prática, com certeza trarão dividendos para a nossa vida espiritual, nos levará ao crescimento e até mesmo para você que está um tanto distanciado da palavra de Deus, para você que está um tanto frio na fé, vai fazer com que você volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor através do toque da palavra de Deus na sua vida. Entrando em contato com a palavra de Deus, ela também te tocará e você será renovado, será avivado e voltará à prática do primeiro amor. Você vai ver como a sua vida vai mudar. Pois então, vamos falar um pouco sobre como ler a Bíblia. Só que antes, eu quero deixar para você Apocalipse 1:3, que são as 3 bem-aventuranças. Bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve e bem-aventurado o que guarda, o que pratica a palavra de Deus. E a primeira bem-aventurança é a da leitura. O apóstolo Paulo também não deixou por menos. Na sua primeira carta a Timóteo, olha só que coisa linda que ele deixou para o jovem Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Mas olha o versículo 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Bom, com base nisso, nós vamos falar sobre um primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar, sobre como ler a Bíblia. Bom, para você que quer ler a Bíblia, a primeira coisa que é importante você ter em mente é que ela precisa ser lida com reverência. E por que com reverência? Porque ela é a palavra de Deus. Então você deve ler a Bíblia como palavra de Deus e não como um livro qualquer, como um romance, como um livro, sei lá, de ficção ou qualquer outra literatura. Mas sempre tendo em mente que ela é a palavra de Deus. O Salmo 1 diz o seguinte, o salmista: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. No 45:1,
Ele disse assim, olha, o meu coração ferve com palavras boas. Ele chegou a dizer, olha, como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E ainda diz mais o salmista, ó Senhor, quanto eu amo a tua lei. E ela é a minha meditação o dia inteiro. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é a luz para os meus caminhos. Enfim, a palavra de Deus, ela merece a reverência por ser a palavra de Deus, do nosso Criador, do nosso Senhor. Segundo ponto, você leia a Bíblia com oração. Antes de falar sobre a Bíblia, fale primeiro com o Deus da Bíblia. Então, antes de falar sobre a Bíblia, fale primeiro com o Deus da Bíblia. Tenha o hábito da oração, buscando com humildade na presença de Deus, como disse o salmista. Senhor, revela-me as maravilhas da tua lei, pedindo para que o Senhor possa revelar para você as maravilhas da sua lei, os segredos do seu coração. Então, ore ao Senhor numa atitude de dependência dEle, sabendo que você depende dEle com toda a humildade. Tenha certeza que lá no Salmo 25:14 está escrito que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E a esse Ele mostrará a sua aliança, o seu conserto. Então, se você buscar em oração, dependendo dEle, no nome do Senhor Jesus, Ele abrirá o bom tesouro e revelará para você os segredos da sua palavra, aquilo que é necessário para a sua vida espiritual, para você ser vitorioso contra as forças do mal, contra principados, potestades. E não se esqueça que a oração é uma arma. Spurgeon chegou a dizer o seguinte, que devemos ter por hábito jamais vermos a face dos homens antes de vermos a face de Deus. E Lutero disse, se eu deixo de orar 2 horas pela manhã, o inimigo ganha luta durante a tarde. Então veja que a oração é uma prática cristã. E em se tratando de ler o livro de Deus, fale com Ele primeiro. Converse com Ele. Fale com Ele num momento de oração. E o terceiro ponto, você vai ler a Bíblia buscando o conhecimento de Deus. Porque Deus, Ele tem 3 tipos de revelação. A primeira revelação é a própria natureza, porque antes de haver Bíblia, havia natureza. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E veja que a própria criação revelava e revela Deus. A segunda revelação de Deus é a Bíblia Sagrada. E a terceira, o Senhor Jesus Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas visto que o nosso assunto é como ler a Bíblia, portanto, é a revelação de Deus, a revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nela você encontra respostas para todos os seus anseios, suas necessidades, os seus problemas. A vitória, a renovação, as saídas, a orientação. O que você precisa de respostas para a sua vida está na Bíblia Sagrada. E muito mais, o conhecimento de Deus. E ainda mais levando em consideração que Oséias disse, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Portanto, leia a Bíblia buscando a revelação e o conhecimento de Deus. E um outro ponto também que eu gostaria de destacar é que você não deve ler por ler. Leia com objetivo. E qual o objetivo? Cumprir, obedecer o que está escrito, praticar aquilo que você vai ler. Que isso possa fazer parte do seu modus vivendi, da sua vida, do seu dia a dia. Andar na palavra, como o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. E muito mais. Leia com o objetivo de anunciar aquilo que você aprendeu, de comunicar. Quando você encontra alguma coisa boa, por exemplo, você tem algum problema de enfermidade, e você encontra um remédio bom, você não vai indicar para a pessoa que você ama, que você gosta? Alguém vem com aquele mesmo problema diante de você, como você encontrou a solução para os seus problemas. Você não vai levar até a pessoa a receita daquele remédio? Da mesma sorte, a palavra de Deus é cura para a nossa alma, para a nossa saúde física, mental, psicológica, para as nossas pressões do dia a dia, para a depressão, para a síndrome do pânico, do medo, para tudo que nos aflige, tenta nos diminuir e nos subjugar. A Bíblia tem resposta para tudo isso.
e muito mais para a salvação da nossa alma, porque você encontrou salvação ouvindo a palavra de Deus e creu. Então, da mesma sorte, leia com o objetivo de cumprir, leia com o objetivo de praticar e leia muito mais com o objetivo de ensinar, de anunciar as grandezas de Deus, as maravilhas de Deus. E pedindo para Ele, como dissemos antes, desvenda os meus olhos para que eu enxergue as maravilhas da tua lei. E depois que você enxergar, anuncie para mais alguém. E ainda mais um outro ponto. Leia a Bíblia para ouvir Deus falar. Por quê? A Bíblia é o único livro em que o autor está presente quando nós estamos lendo este livro. Qualquer outra literatura, por mais famoso que seja o seu autor, ele jamais estará ao seu lado para estar te orientando. A Bíblia, além de ser o único livro em que o autor está presente, ele não está presente apenas do lado de fora. Ele está presente dentro de você, habitando em você, te orientando. O Espírito Santo está te guiando, desvendando os seus olhos. Portanto, leia para ouvir Deus falar. Esteja disposto, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E seja humilde o bastante para saber que Ele é o Senhor e você é o servo. É Ele que diz o que deve ser feito. Portanto, é Ele que manda. E ainda, leia todos os dias. Tenha por hábito. Se habitue a ler as Escrituras Sagradas. Porque é Deus dialogando com você. Deus tem prazer em falar conosco. Veja que todos os dias, na viração do dia, o Senhor estava com Adão e Eva, conversando ali no jardim. Por quê? Apesar de Deus ser transcendente, Ele também é imanente. Ele tem prazer em se relacionar com as suas criaturas. Ele não é como um Deus dentro da filosofia deísta, um Deus que está além, que é transcendente, mas não imanente. Não. Deus não é o universo, mas Ele está imanente no universo, de maneira tal que Ele se relaciona conosco. Ele tem sido nosso refúgio de geração em geração, como disse Moisés no Salmo 90. E ao mesmo tempo que nós nos escondemos nele, nós também somos a morada de Deus. Portanto, leia todos os dias para cultivar esse momento de comunhão, de relacionamento, de diálogo, de conversa, porque Deus se compraz em pessoas que têm amor à sua palavra e que têm tempo para dialogar com Ele, que gosta de conversar com Ele. Quando você está perto de uma pessoa que você gosta, que você admira, que você ama, seja do seu esposo, da sua esposa, do seu noivo, você não tem prazer em estar um tempo, você começa a conversar com aquela pessoa, você começa a conversar muito tempo, mas dá a impressão que foi pouco tempo pelo tanto amor que você tem por aquela pessoa. Então, da mesma sorte, Deus tem prazer em conversar conosco. Tanto é que Ele fez de nós a sua morada, porque tem prazer em estar contigo e quer te ouvir. E mesmo que você não saiba falar como convém, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Portanto, leia a Bíblia todos os dias. Leia para ouvir Deus falar. E por último, separe um momento do dia. Apesar de ler todos os dias, é muito importante que você tenha um momento devocional. Você fala, este momento aqui é para o Senhor. Neste momento eu não tenho tempo para ninguém. Nem para receber, nem para cobrar, nem para atender telefone, para nada. É só você e ele e você. Então separe um momento de dia só para leitura, para um estudo, para oração, para um devocional com Deus. Que seja meia hora, você que vai estabelecer o tempo. Deus se agrada, Ele não quer nada obrigado, forçado, mas faça com amor, com alegria. E você verá que grandes bênçãos virão para a sua vida por meio da palavra de Deus, como está no Salmo 1. Se você der essa prioridade, você será um bem-aventurado, como diz o salmista. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Correntes de águas, e dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer, prosperará. Que Deus abençoe a sua vida. Espero
ter colaborado de alguma sorte, como eu disse. É uma reflexão simples, mas se você colocar em prática, primeiro, você vai crescer na fé. Segundo, você vai ter muito mais da palavra de Deus. Terceiro, no momento da aprovação, você vai fazer como Jesus. Assim está escrito. Você vai ter a palavra de Deus nos seus lábios. Você será um instrumento de Deus para edificação. Você também será edificado. Você crescerá e as pessoas que estão ao seu lado também crescerão, como disse Paulo. O seu aproveitamento será manifesto a todos. Você não vai precisar dizer que você sabe. Quando você abrir a sua boca, as pessoas perceberão que a palavra de Deus está em você. Portanto, que habite ricamente em vós a palavra de Cristo, disse Paulo na sua carta aos Colossenses. Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like, o seu comentário, ative as notificações e ainda mais, se você não se inscreveu no canal, queira se inscrever. E se lembrar, se você porventura se lembrar, visite a nossa loja virtual www.livrariadopastorelias.com.br. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo.